Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Na versão NVT, ela diz assim: meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Amém? Hoje o Senhor está nos lançando um convite de entrarmos na presença dEle. E assim como Davi, a nossa resposta deve ser, Senhor, eu irei. O culto, irmãos, ele não começa aqui. Eu acredito que o fato de estarmos aqui é uma extensão do que nós temos cultivado no nosso secreto com o Senhor. Amém? Então que nessa noite você possa abrir o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você. E que toda distração, toda preocupação que tenha assolado o seu coração nessa noite, nós possamos deixar de lado e entender que a presença do Senhor vale mais do que qualquer outra coisa. Amém? Que o nosso coração responda ao Senhor nessa noite, Senhor, eu irei até a tua presença. Sabe, o Senhor, Ele entregou a vida por nós. Jesus, Ele morreu naquela cruz, não para melhorar a nossa vida, mas para nos dar uma nova vida. E o Senhor te deu uma nova vida para estar aqui, adorando a Ele, para estar nesse lugar que Ele está te convidando, na presença dEle, reconhecendo que não há nada mais que importe, senão a presença do Senhor Jesus. Amém? E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento para fazermos uma oração ao Senhor. Talvez durante o seu dia você não conseguiu agradecer ao Senhor, mas Ele está te dando o privilégio de estar aqui. Ele está nos dando a dádiva de estarmos em comunhão e podermos agradecê-lo por quem Ele é e pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Senhor, diante de Ti, nós colocamos o nosso coração. Pai, que este culto seja um culto onde nós possamos aprender mais um pouco a respeito de quem o Senhor é. Nós já sabemos que nada nessa terra se compara à Tua beleza, Jesus. Nada nessa terra é capaz de preencher o nosso coração, senão a revelação e a verdade de quem o Senhor é. Assim como Davi respondeu ao convite do Senhor, dizendo que iria até a Tua presença, a nossa resposta nessa noite é a mesma, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus, para viver, Pai, para desfrutarmos, para podermos liberar daquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Eu oro para que toda distração, toda fortaleza na mente que foi criada, Pai, todo coração endurecido, Jesus, toda mente fechada, todo coração triste que chegou aqui nessa noite, ele não sairá dessa forma. Nós declaramos, Jesus, o amor do Senhor adentrando em nossos corações e ganhando forma, Pai, para que toda dúvida que por algum motivo esteja no nosso meio, ela caia por terra, porque o Senhor é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Não há nada que se compare a quem Tu és. E junto com os meus irmãos, nós oramos te agradecendo pela nossa vida. Nós oramos te agradecendo, Pai, pelo prazer de estar diante de Ti. O Senhor se faz presente aqui e por isso nós nos renderemos sem reservas, pois o Senhor tem algo preparado para nós. E hoje nós não viemos buscar um culto agradável, nós viemos entregar esse culto agradável ao Senhor. Então use a nossa vida, Deus, use os nossos corações para transbordar sobre a vida do meu próximo aquilo que o Senhor tem nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Os céus estão nesse lugar. Os céus estão neste lugar e não é porque nós começamos o louvor um pouco antes de você chegar. O céu chegou com você nessa noite. Jesus vira para os discípulos e diz: se alguém disser que o reino está aqui e o reino está ali, não acredite, porque o reino, o verdadeiro reino está dentro de você.
A palavra diz que o Senhor colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então nessa noite eu te convido a fechar os seus olhos em adoração ao Senhor e a manifestar o reino do Senhor que está dentro de você, trazendo o céu neste ambiente. E entoando louvores, não para que isso nos torne digno, não para que isso nos torne merecedor da presença do Espírito Santo, mas porque o Senhor é merecedor de honra, de glória e de poder. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. É a Ele que nós ministramos juntos nessa noite. Vamos declarar isso. Ao único que é digno de receber, o Senhor é digno, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Coroamos Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser. Como um corpo, vamos dizer isso. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te adorar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores
Deus Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Feche seus olhos, levante as mãos para o céu e declare a honra, a glória. Manifeste o céu, porque os céus declaram a Ele. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Por uma última vez vamos declarar a honra, a glória, a força e todo o poder, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ele é digno de toda a nossa adoração, de honra, glória, força e todo o poder. Ele merece o nosso melhor. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é lindo, Ele é perfeito, Ele é cheiroso, Ele é majestoso, e Ele está aqui. Manifeste o céu que há dentro de você nessa noite, porque a presença dEle está aqui. E a palavra diz: ainda que o nosso corpo se deteriore, o Senhor conserva aquilo que há no nosso espírito. Parece clichê, mas eu digo, eu não sei o que se passou no dia de hoje, eu não sei como você chegou a essa casa nessa noite, mas nada disso importa. O Rei está aqui, os céus estão neste lugar. Não deixe que o mundo, não deixe que as coisas externas interfiram na tua adoração nessa noite. Se entregue sem reservas a Ele, porque Ele é digno, porque Ele merece a nossa adoração. Que nós possamos aprender com Paulo, que mesmo preso, que mesmo
da prisão, escreveu um dos livros, que é o livro que mais diz a nós: se alegrem comigo no Senhor. E com o nosso espírito nós nos rendemos com gratidão, porque nós não precisamos de uma motivação no nosso dia para oferecer um verdadeiro louvor a Ele. Nós não precisamos, porque a nossa adoração, porque o nosso espírito se conserva nele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há. Se renda ao Rei, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Erga a tua voz ao Senhor e declare: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Todos se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença
força me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu viverei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, e essa bondade nos persegue. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Essa promessa está sobre a sua vida. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. O Senhor é bom e fiel a todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar isso, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado
seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Diga pra Ele: Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Vamos declarar isso mais uma vez. Jesus, Jesus, receba o melhor que posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Cante pra Ele isso. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amor. Receba tudo. Receba tudo. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti. Ele está na mesa nessa noite. Ele está te ouvindo aqui. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia.
sentar, igreja. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Queridos, é uma honra estarmos aqui na presença do nosso Pai, né, do nosso amado Pai. E eu quero agradecer aqui à igreja, né, aos nossos pastores de Nova Mutum, pela honra, né, de podermos falar da palavra, só que é sobre dízimos e ofertas, tá, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra lá em João capítulo 6, se alguém puder acompanhar-nos. Amém? Todos acharam? Amém? João capítulo 6 fala sobre a multiplicação dos pães. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Só até aí. Queridos, a gente observa que essa mensagem ela traz muitos detalhes do que realmente aconteceu naquele dia, que realmente o Senhor ele fez a multiplicação dos pães. Porém, um detalhe que me pegou, que eu observei, é que ele levantou os pães e deu graça. Ele agradeceu a Deus por aqueles 5 pães e aqueles 5 peixes. Muitas vezes nas nossas vidas a gente reclama até do que tem na nossa casa. A gente acaba reclamando, nunca é agradecido pelas coisas que tem na nossa casa, na nossa vida, na nossa mesa, não é verdade?
E muitas vezes também, a gente muitas vezes não tem tempo para agradecer a Deus pelo dia, pelo respirar, pela nossa vida, pela saúde. Quantas pessoas aí estão perecendo, quantas pessoas aí estão necessitadas, precisando de um prato de comida, e muitas vezes nós, com o nosso celeiro cheio, nem observamos nada disso. Que nós possamos hoje nos atentar a todo momento, a dar graça em tudo. Isso aqui lá em Tessalonicenses fala, em tudo dai graça. Quando nós agradecemos e damos graças a Deus, por tudo que nós temos, por mais que seja pouco, Deus opera um milagre. E quando o nosso coração, ele é um coração generoso, há multiplicação e há também abundância. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos hoje. Que o nosso coração possa ser grato a tudo o que nós temos hoje, e que nós também possamos ter o coração generoso, porque isso é um dom que Deus nos deu. Amém? Então coloque um sorriso no rosto e venha ofertar à casa do Senhor. Amém? O que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Amém, queridos? Gostaria de chamar aqui as crianças de 3 a 9 anos. Vamos orar pelas nossas crianças. Antes eu quero orar pelas ofertas, né? Me perdoem. Estenda suas mãos para cá, para o gasofilaço. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramadas sobre as nossas vidas, ó Deus. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa colocar nos nossos corações, ó Pai, um coração grato e um coração generoso, ó Pai, para que a cada dia nós possamos ofertar na Tua casa, que nós possamos também abençoar pessoas, ó Pai, que é isso o que o Senhor nos ensina. Pedimos a Ti, ó Pai, uma bênção sobre a vida dessas crianças, ó Deus, que elas venham, ó Pai, ser o futuro desta nação, que o Senhor possa, ó Pai, trazer a vitória sem medida sobre a vida de cada uma delas. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Aleluia. A paz do Senhor, queridos, amém? Você pode se colocar de pé por mais um minuto, por gentileza.
Coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos. Talvez você chegou aqui aflito essa noite, e o Senhor manda falar: acalma o teu coração, que Ele está cuidando de tudo. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, o Senhor está cuidando de tudo. Tudo que há em mim, Tudo que nós temos para te oferecer, Espírito Santo. quero te ofertar. Nosso coração quebrantado, entregue ao Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe, Senhor. Se comparado ao que ganhei, Nós te adoramos, Senhor. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adore ao Senhor, querido. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Mais uma vez te Jesus. adorarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Espírito Santo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento, Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti, diante do Teu altar, todas as nossas aflições, nossas preocupações, nossos medos, nossos anseios, Espírito Santo. Tudo aquilo que nós não somos capazes de resolver, tudo aquilo, Espírito Santo, que foge do nosso controle, nós colocamos diante do Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, acalma o nosso coração, nos ensina a confiar, a depender mais do Senhor. Espírito Santo, nós te adoramos nesse momento. Nós clamamos, Espírito Santo, vem sobre nós, vem com o teu alívio, com o teu refrigério. Espírito Santo, vem assumir o teu lugar nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Que nada nos roube da sua presença, que nada nos roube de ti. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Adora o Senhor mais uma vez, dizendo: eu te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí? Amém. Pode tomar teu assento, querido, por favor. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Estou muito feliz. A presença do Senhor, ela supre todas as nossas necessidades. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 2.
Você já teve dias difíceis? O refrão desse louvor diz: te adorarei, não importam as circunstâncias. Mas adorar ao Senhor quando tudo está bem é mais fácil do que quando vai mal, não é? E você só entende a profundidade disso, do que nós cantamos, quando você passa por um momento difícil. Não é fácil você exaltar o nome do Senhor quando as coisas estão difíceis, quando tem algum familiar com problemas de saúde, quando as contas estão todas atrasadas, quando a gente se encontra em um momento de desespero. Não é fácil. Tem horas que a gente só sabe chorar, e glória a Deus que diz a palavra do Senhor que o Senhor é capaz de discernir até os gemidos do nosso coração. Então, ainda que nós não tenhamos forças para falar, para pedir, o Senhor conhece cada sussurro seu. Amém? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos à porta, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim esse homem? Esse blasfema? Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Somente até aí. Todos nós entendemos o que nós lemos aqui, sim ou não? Sim ou não? Hoje é um culto onde você pode participar. 4 amigos pegaram o seu outro amigo e levaram até Jesus. 4 amigos, vendo a necessidade do seu outro amigo, sabendo que Jesus estava em casa. No primeiro versículo que nós lemos, sabendo que Jesus estava em casa. Esse texto ele já começa de uma forma magnífica. Jesus estava em casa. Aqueles homens chegaram ali, naquela casa em Cafarnaum, uma cidade beira-mar. Alguns estudiosos dizem que Jesus morou naquele lugar. E aqueles homens queriam levar o seu amigo até Jesus, para que ele fosse curado. E diz a palavra do Senhor que Jesus, vendo a fé deles quem? Dos amigos. Os amigos daquele homem acreditavam na cura que o Senhor Jesus poderia fazer. E eu já começo aprendendo aí. Nós precisamos andar com quem acredita, com quem pode nos levar até Jesus. Nós precisamos aprender a andar, desejar andar com pessoas que nos levem até Jesus quando você estiver precisando. Amém? E esses homens aqui, eles fizeram muito mais do que talvez eu e você faríamos. Diz a Bíblia que eles abriram um buraco no telhado. Primeiro eles tiveram que subir no telhado.
4 homens subiram no telhado, carregando ainda um paralítico junto com eles. E diz a Bíblia que eles fizeram um buraco no telhado e desceram aquele homem até onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé deles, declarou a cura sobre ele. E aquele homem saiu dali andando. Eu quero enaltecer nesse texto que nós lemos a ação desses 4 amigos. Como eu disse, que talvez eles fizeram mais do que eu e você faríamos na mesma situação. Eu consigo imaginar esses 4 homens, e eu posso dizer que são 4 homens dispostos, 4 homens desenrolados, pessoas das quais eu e você teríamos desejo de ter como os nossos amigos também. Sabe aquele tipo de pessoa positiva, que ele não vê barreira, não vê obstáculo, ao contrário de muitos que quando vê um problema já começa a reclamar, começa a murmurar, começa a dizer que não vai dar certo, que não tem mais jeito, que o melhor era voltar para casa. Talvez eu e você, quando chegássemos naquele lugar, nós íamos olhar a multidão e falar assim: não tem como entrar, deu errado, vamos deixar para outro dia. Mas aqueles homens, a Bíblia não dá essa riqueza de detalhes, mas eu imagino que um olhou para o outro e falou assim: cara, a gente já veio até aqui, vamos dar um jeito. Até que alguém, imagino que algum deles deu a ideia: vamos pelo telhado. Mas eles não desistiram. E hoje é um culto atípico, porque nós usamos muito a expressão os fominhas, né? E normalmente na terça-feira é mais os fominhas que vêm, né? Talvez você está aqui me ouvindo porque Deus está te chamando para ser alguém que vai levar outras pessoas até Jesus. Talvez Deus está colocando pessoas diante de você, paralíticos, pessoas deficientes. E eu não estou falando de uma deficiência física. De repente Deus está colocando pessoas diante de você, lá no teu trabalho, na tua escola, não sei aonde, mas Deus está criando situações para que você seja um desses 4 amigos que fala assim: eu sei aonde você pode ser curado. Eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Alguém que não vai criar barreiras, não vai criar problemas, alguém que não vai dar desculpas quando alguém precisar de você. Nós precisamos estar disponíveis. Amém, querido? Nós precisamos estar disponíveis. Não dê desculpas. Corra atrás de soluções. No versículo 5 faz questão de dizer assim: Jesus, vendo a fé deles, a fé daqueles 4 amigos, foi fundamental para que aquele homem recebesse a sua cura. Eu quero desafiar você, motivar você a andar com pessoas que te levem para Jesus. Ou que você saia daqui sendo essa pessoa que quando você encontrar alguém enfermo, de qualquer que seja a enfermidade, você dizer: vem andar comigo. Vem andar comigo porque eu sei aonde eu preciso te levar. Eu sei quem pode trazer a resolução do seu problema. Antes do culto eu estava conversando um pouco com a Abdala sobre algumas situações que a gente passa e já passou. E ao longo desses 15 anos que eu ando com o apóstolo Caio, nós já tivemos muitas experiências, algumas boas, algumas não tão boas, porque
nós amadurecemos ao longo da vida. Existem situações a qual nós passamos e nós não entendemos muitas vezes o processo, e às vezes nós queremos questionar. Mas eu me lembro que algo que é muito latente na vida do pastor Caio, e ele fala muito pra gente que anda mais próximo. Ele fala assim: enquanto eu estiver te cobrando, enquanto eu estiver exigindo de você, aguenta, suporta, porque eu acredito naquilo que você carrega. E talvez você, principalmente os meninos que andam mais próximo, às vezes a gente fica: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, será? Mas esse é a maneira de Ele nos aperfeiçoar. Nós estamos sendo preparados para algo muito maior. Eu me lembro de como eu era 15 anos atrás, do processo ao qual eu fui submetido, das lutas que nós enfrentamos juntos. Das vezes que nós choramos, das vezes que nós rimos, entendendo sempre que existe um propósito maior, que o propósito do Senhor é muito maior do que as minhas necessidades, do que as minhas preocupações. O propósito que o Senhor tem para cada um de nós é muito maior do que tudo isso. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Quem anda sozinho morre. Quem anda sozinho morre doente. Ontem nós falamos um pouco sobre isso, que quando os leões, querem atacar a sua presa, e a presa está em um grupo, a primeira coisa que eles fazem é tentar separar alguém do rebanho, para que então se torne vulnerável. Então não fique sozinho, não ande sozinho. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Nós vamos ler a história de um outro coxo, de um outro paralítico, que viveu um outro cenário. João capítulo 5 diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomando o seu leito começou a andar. Somente até aí. Eu quero trazer para você uma comparação com esses dois textos. Nós temos aqui 2 coxos, sim ou não? No primeiro texto, um aleijado, um coxo. No segundo texto, um outro aleijado, também um coxo. Mas aqui a história era diferente. Aqui esse coxo estava aqui há 38 anos. Ele estava lá há 38 anos enfermo. Mas aqui existem coisas diferentes da primeira história. Aqui nós vemos um homem que estava machucado, não só, o seu problema não era só físico. Ele tinha uma doença na sua alma.
Nós percebemos isso no momento em que Jesus pergunta para ele: queres ser curado? A resposta deveria ser o quê? Sim. Essa devia ser a resposta. Mas o que ele fala? Senhor, não tem ninguém que me coloca no tanque quando as águas são agitadas. Em outras palavras, ele estava dizendo: ninguém aqui liga para mim. Ninguém aqui está preocupado com o meu problema. Ninguém aqui faz nada para me ajudar. 38 anos com uma deficiência. Parecia até uma pergunta irônica. Você chegar diante de um paralítico e perguntar: o que é que você precisa? O que é que você quer? Você quer ser curado? Parece até engraçado Jesus perguntar isso para alguém que estava naquela situação. Só que a resposta dele revela que o problema não era só físico, mas era também na sua alma. Ele fala assim: Senhor, ele começa a reclamar. Ele começa a reclamar da sua situação. E há de se entender que também não é fácil. 38 anos na mesma situação. Mas o detalhe é que, por que isso acontece? Porque às vezes nós nos acostumamos tanto com o sofrimento, que nós não vemos mais perspectiva nenhuma de uma resolução, de um problema. Eu não sei se você já enfrentou algum tipo de luta que demorou para você vencer. Você já enfrentou alguma coisa assim? Que demorou anos para você conseguir vencer? Eu acredito que talvez em algum momento da sua vida você falou assim: será que um dia eu vou superar isso? Será que algum dia eu vou ver a luz do sol novamente? Será que algum dia eu vou sentir paz? Será que algum dia eu vou ter o meu milagre, a minha bênção, a resolução do meu problema? E quando nós nos encontramos nessa situação, a gente já está tão desacreditado, que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos mais acreditar que Deus pode fazer. Eu me lembro de uma vez, eu sou cristão desde os meus 10 anos de idade, mas eu me lembro que um dia, eu estava em uma situação de total desespero diante do altar, quando o pastor pediu para que as pessoas viessem à frente. Não me lembro agora qual era o tipo do apelo, mas eu me lembro que eu fui até o altar, e no momento em que eu falava com Deus, eu fiz a seguinte oração. Eu falei assim: Deus, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu disse que acreditava no Senhor, mas que no fundo eu não acreditava. E no momento em que eu estava, na situação em que eu estava naquele dia, eu precisava de um milagre. Eu precisava de uma resposta imediata. E eu me lembro que o culto terminou. E na saída do culto, Deus me mandou um sinal. Na saída do mesmo culto, não foi nem no outro dia, Deus mandou um sinal para mim, de algo que eu estava pedindo. E no outro dia as coisas começaram a acontecer, e as coisas começaram a clarear. E eu pude ver o cuidado de Deus com a minha vida, a partir do momento em que eu fui sincero com Ele. E às vezes nós viemos à igreja, né, talvez desde pequeno, acompanhado dos pais, e nós aprendemos que nós precisamos aprender a ter fé, que nós precisamos aprender a confiar. Mas na prática, confiar, ter fé, quando a coisa não está do jeito que nós gostaríamos que estivesse, é uma escola para as nossas vidas. Você dizer: Senhor, eu aceito, eu entendo o que está acontecendo na minha vida, não é fácil.
E aquele homem estava há 38 anos nessa situação. Eu não sei se você já encontrou algum cachorro ou algum gato abandonado. Quando ele é muito maltratado, já encontrou algum nessa situação? Um cachorrinho muito maltratado. Quando você tenta se aproximar dele, qual é a primeira reação dele? É morder, é fugir. Porque ele está tão acostumado a ser maltratado que ele quer se afastar. Assim somos nós quando estamos feridos, quando estamos machucados. Deus manda algumas pessoas para cuidar de nós, cuidar do nosso coração. E nós estamos às vezes tão machucados, que até o carinho dói. Que até a melhor das intenções machuca. E é aí que o Senhor começa a trabalhar em nós. É necessário todo um cuidado, todo um jeito. O Senhor vai preparar o ambiente para começar a trabalhar em nós de dentro para fora. Nós criamos uma armadura contra todos aqueles que querem nos ajudar. E quando aquele homem diz, não há ninguém que me ajude, não há ninguém que se preocupe comigo, ele estava demonstrando claramente a sua falta de esperança. Ele estava demonstrando claramente ali que ele já não acreditava mais que pudesse sair daquela situação. E por que ninguém ajudava? Por que ninguém ajudava aquele homem? Porque todos que estavam ali eram doentes. Todos que estavam ali eram doentes. E nós aprendemos um pouco aqui. Um doente não pode ajudar o outro doente. Diz a palavra do Senhor: pode um cego guiar outro cego? Aplicando isso na nossa vida, qual é o nosso erro? Quem aqui é casado? Quando você está passando por um problema no seu casamento, no seu relacionamento, seja ele qual for, você vai e procura alguém que já está no 3º ou 4º casamento para se aconselhar. O que essa pessoa tem para contribuir com você? Normalmente, né? Às vezes até procura até solteiros para te aconselhar. O que eles podem contribuir com o teu relacionamento? Nada. Não vou ser radical, porque de repente Deus vai usar alguém cheio do Espírito Santo para ser bênção na tua vida, na tua casa. Mas existem coisas que é necessário experiência, vivência diária, educação de filhos. Se você não tem filhos, infelizmente, você não é habilitado a ensinar ninguém a cuidar dos filhos. Não estou falando de educação, estou falando de formas de criar. Nós aprendemos pelo modelo bíblico, né? Que a criança tem que ser disciplinada. E cada pai cria a sua maneira. E eu me lembro que em algumas vezes, uma situação, alguém falou, eu comecei a chamar a atenção do meu filho quando ele era pequeno ainda, e uma moça veio falar para mim: você não pode fazer assim, você não pode falar desse jeito. Eu perguntei assim: onde está o seu filho? E ela não sabia onde estava o filho. Aí eu fui obrigado, como diz meu pastor, a dar um cartão de visita. Eu falei assim: você não sabe onde está o seu,
mas você quer me ensinar a cuidar do meu? A conversa terminou ali. Existem coisas, querido, que na minha vida e na sua vida tem que ter ordem. A tua vida, o teu casamento, a tua família, você não pode abrir para qualquer pessoa. Existem pessoas que serão bênção na tua vida, sobre você, seus pastores, seus líderes, pessoas da sua confiança, que tem algo para te ensinar. Escolha alguém da sua confiança, alguém que não vai sair espalhando a sua vida, alguém que não vai usar a tua história para fazer chacota por aí. Nós precisamos ser maduros para entender que, ainda que eu tenha um melhor amigo, ele pode não estar habilitado a me ensinar em algumas áreas. Você entende isso? Amém? Não pode, um cego não pode guiar outro cego. Mas quando você é curado, você vira um instrumento de bênção. Quando você é curado, você passa a ter autoridade sobre aquilo que você vence. Se você vencer a mágoa, todas as vezes que você se deparar com alguém, com uma situação de falta de perdão, de alguém que não consegue romper por causa de um sentimento, você vai falar assim: vem comigo que eu já passei por isso aí, eu sei qual é a receita, eu sei como que você pode ser curado, eu sei porque eu já passei por isso aí. As nossas feridas, as nossas cicatrizes, nós falamos isso, as nossas feridas, elas servem para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos fortalecer. Nós como pais, às vezes nós queremos facilitar a vida dos nossos filhos, sim ou não? Talvez você sofreu e você não quer que o teu filho sofra. Talvez você começou a trabalhar com 10 anos, 12 anos de idade, e você não quer que o teu filho passe pelo que você já passou. Glória a Deus, eu penso assim como você. Só que pelo excesso de cuidado, às vezes nós impedimos os nossos filhos de ter as suas próprias experiências. E a vida não é fácil. A vida não vai ter o cuidado que um pai ou uma mãe tem com os nossos filhos. Então, quando ele se deparar com uma situação difícil, ele não vai saber como lidar com ela, porque ele não foi preparado, ele talvez não foi forjado. E se você está aqui nessa noite me ouvindo, tenho certeza que passou um filme na tua mente aí, de tudo aquilo que você já passou, mas foi tudo isso que você já passou que trouxe você até aqui, que fez de você uma pessoa forte, perseverante. E perseverança, se eu pudesse definir esse coxo que ficou 38 anos na beira desse tanque, eu diria perseverança. Ainda que ele perdeu a crença, talvez até a sua fé, mas ele ia lá. Eu não sei nem se ele saía de lá. Eu nem sei se esse homem saía daquele lugar. E eu acredito que foi isso que chamou a atenção de Jesus na vida daquele homem. A perseverança. Ainda que não acontecesse nada. Não, hoje não aconteceu, mas eu acho que amanhã vai acontecer. Amanhã não aconteceu de novo, mas eu acho que a semana que vem vai dar certo. Ele foi perseverante. Nós não podemos tirar o mérito dele. E eu quero que você imagine comigo 38 anos enfermo. Quantas pessoas esse homem não presenciou serem curadas diante dos seus olhos? Quantas curas, quantos milagres,
Quantas bênçãos esse homem, esse paralítico, não viu acontecer a poucos metros dele. Pessoas que chegaram depois dele, sendo abençoadas antes dele. Talvez hoje essa é uma deficiência que nós carregamos. Ver o nosso irmão ser abençoado antes de nós. Como isso dói. Nós ficamos às vezes sem entender o que é que está acontecendo, o que foi que eu fiz de errado, por que que as coisas não acontecem comigo, mas o meu vizinho que tem a vida toda torta, está acontecendo na vida dele, Deus está fazendo. Existe uma situação muito forte que você já ouviu falar do profeta Elias? Sim ou não? O profeta Elias, ele tinha um servo chamado Eliseu, que foi o seu sucessor. E diz a palavra do Senhor assim que Elias um dia fala com Eliseu assim: o que você quer? O que você quer de mim? Eliseu olha para Elias e fala assim: eu quero o dobro do que Deus tem na sua vida, eu quero sobre a minha. O dobro. O profeta Elias foi um dos homens mais usados do Antigo Testamento, e ousados também. Eliseu pediu o dobro. Elias olha para ele e fala assim: se você me vê subir em uma carruagem de fogo, você conhece a história, se você me ver subir, você vai receber aquilo que você pediu. Lógico que Elias estava falando de uma forma literal, mas recebendo de uma forma espiritual. Elias estava dizendo assim: se você suportar o meu crescimento, se você suportar me ver crescer, me ver ser abençoado, se você suportar e ainda estiver junto comigo, vai acontecer na tua vida. Trazendo para a nossa realidade, se você suportar ver o seu irmão ser abençoado, se você suportar servir o teu irmão, ainda que você mereça o melhor lugar, ainda que você pense que mereça estar em evidência, ainda que você acredite que você que deveria ser honrado, ou que você que deveria ser o escolhido ou a escolhida, se você suportar, então você vai receber aquilo que é teu. Amém? Aleluia, você recebe isso? A perseverança, querido, deve ser algo que eu e você precisamos buscar. Porque eu tenho um problema, nós temos um problema, que nós fazemos uma oração hoje, agora, e nós queremos que Deus faça amanhã. Nós queremos que Deus amanhã, às 9 horas da manhã, não sei que hora que o banco aqui abre às 7 ou abre às 9? Às 9. Nós queremos um milagre na nossa vida financeira, e às 9 horas da manhã do dia seguinte a gente está lá tirando um extrato para ver se já caiu alguma coisa. E não é assim. Tudo é no tempo de Deus. De Deus. E às vezes a gente não compreende as maneiras que Deus usa para nos abençoar. Eu conto uma história, acho que até já contei aqui, mas vou ter que contar de novo. Uma vez um homem ele acreditava muito em Deus, ele era um homem de muita fé, e deu uma forte enchente na sua cidade, e as águas começaram a subir, e os bombeiros começaram a anunciar: abandonem as suas casas, porque a cidade será inundada.
E as pessoas começaram a sair da cidade, mas aquele homem, ele falava: eu não vou sair porque Deus vai me socorrer. E as águas começaram a subir, e os bombeiros novamente: abandonem as suas casas, porque a cidade será inundada. E aquele homem lá com a água já no peito: eu não vou sair porque Deus vai me socorrer. E as águas cobriram aquele homem, e ele já estava ali só com a cabecinha de fora. E numa última tentativa, os bombeiros chegaram de barco, tentaram de helicóptero, e ele: não, Deus vai me socorrer. Aquele homem morreu. Quando ele sobe, quando ele encontra com Jesus, ele pergunta: Senhor, eu acreditei tanto que o Senhor ia me socorrer. E Jesus olha para ele e fala assim: eu mandei até helicóptero para te buscar, mas você não entendeu. E às vezes nós ficamos esperando esse tipo de sinal do Senhor. Se você está pedindo para Deus tratar algo dentro de você, o que Deus vai gerar para que você seja curado, Ele vai gerar situações para que você comece a exercer aquilo que você está pedindo. De repente você está pedindo paciência, achando que Deus vai te acalmar. Deus vai mandar mais prova para você, até você entender que você que precisa superar. Você está entendendo? O Senhor, Ele vai criar situações para que você fale assim: não, Deus, eu preciso aprender a lidar com isso. Se são medos, se são emoções, até você: não, agora eu venci. Isso já não me machuca mais, isso já não mexe mais comigo. A perseverança. Mesmo que você não seja crente, ainda que seja a primeira vez que você está participando de um culto, você não vai ir para o final da fila por causa disso. Se o Senhor quiser te abençoar essa noite, vai acontecer. Ainda que tenham pessoas aqui que estão clamando pelo seu milagre, pela sua cura, há 10 anos, 20 anos. Se o Senhor ordenar a bênção, querido, você que chegou aqui pela primeira vez, Deus vai pegar você, Deus vai dar aquilo que você pede, e nós não vamos poder discutir, porque tudo vem dEle, é Ele que está no controle de tudo. Aleluia. Eu já passei por N situações, queridos, na minha vida, na minha casa, na minha família. A conversão do meu pai é algo... Nós como crentes, a gente quer ganhar toda a nossa família para Jesus, né? Toda a nossa família, a gente fica esperando a melhor oportunidade para que as coisas aconteçam. E tudo que tinha na igreja, nós chamávamos o meu pai. Tudo. Vai ter o culto da família, vai ter um almoço, porque às vezes eles não vêm no culto, mas nos almoços que tem na igreja, aí eles vão. E a gente fica assim: Deus, usa alguém, usa o pastor, faz alguma coisa, porque nós não sabemos quando que nós teremos outra oportunidade dessa. E a gente ficava ali. E os anos se passaram, 10 anos depois. 10 anos que minha mãe e nós, os filhos, orávamos pela conversão do meu pai, e nada acontecia. Um dia, em uma festa de aniversário, no momento em que o pastor orava pela minha vida, depois da festa, meu pai falou assim: aonde que é a igreja desse pastor aí? Eu expliquei para ele aonde que era. Quando eu fui para a igreja, demora uns minutinhos, quem vem? O meu pai. Ele foi a pé, que não era longe. E eu dentro de mim: Senhor, mas eu tentei tantas vezes chamar ele, e ele vem assim, dessa forma. Todas as vezes que a gente tentou, que a gente criou
é assim que Ele vem, sozinho. E meu pai foi uma vez, e ele voltou pela segunda, e voltou pela terceira. Teve um retiro de homens parecido com o que nós fizemos, ele fez. Teve o batismo depois do retiro, ele batizou. E está servindo ao Senhor até hoje. Não é do nosso jeito, nunca vai ser do nosso jeito. Nunca vai ser. É por isso que a Bíblia diz assim, que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus que as coisas acontecem. Eu e você não podemos acrescentar, diz a palavra, um côvado à nossa vida. Nós não podemos acrescentar um dia sequer à nossa vida. Os nossos dias estão todos contados. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, queridos, o que nos resta é perseverar. É perseverar, é viver hoje como se Ele fosse voltar amanhã. É isso que nós fomos chamados para fazer. Mas e se Ele não voltar amanhã? Então que seja depois de amanhã. E se Ele não voltar depois de amanhã, que seja a semana que vem. E se não voltar, que seja o mês que vem. Mas nós continuaremos perseverantes até que Ele venha. Aleluia. Se você puder aplaudir o Senhor aí. E eu preciso fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é a tua deficiência? Há quanto tempo você está vendo todo mundo ser abençoado? Por quanto tempo você está chateado porque alguém recebeu uma bênção que você acha que era tua por direito? Talvez uma promoção no trabalho, um aumento, um reconhecimento público talvez. Alguém, no teu entendimento, alguém roubou aquilo que era teu, aquilo que deveria cair nas suas mãos. Sabe que às vezes a murmuração nos impede de receber aquilo que está preparado para nós? A pastora até falou um pouco sobre isso ontem. As bênçãos às vezes ficam taxiando sobre nós. O povo de Israel que saiu do Egito rumo à terra prometida, uma viagem que era para durar poucos dias, virou 40 anos, porque o povo só reclamava, só murmurava. Eu aprendi, de verdade, quem anda comigo sabe disso, eu aprendi a ser grato, eu aprendi a ser grato. Já teve situações em que eu entrei no gabinete pastoral, de eu ficar 3 horas com o meu pastor, dizendo para ele: pastor, eu até não concordo com o que o senhor fez, com o que o senhor falou, mas eu vou obedecer, porque eu sei das promessas que tem sobre aqueles que obedecem. Ainda que você não concorde, ainda que você tenha outra maneira, outra visão, Deus não está preocupado com o que você acha ou o que você não acha. Apenas obedeça. Apenas obedeça. E você vai colher os frutos. Você crê nisso? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Eu não sei qual é a tua deficiência. Se ela é física, se ela é emocional, se é um desvio de caráter, talvez, algo que você não consegue vencer. Faça como eu fiz naquele dia diante do altar do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu
me perdoa. Me perdoa pela minha inveja, me perdoa pela minha hipocrisia, me perdoa pela minha falta de fé, me perdoa pela minha murmuração, pela minha reclamação, me perdoa por não compreender, pela minha rebeldia, porque às vezes eu não compreendo e por conta disso eu não faço. Nós não fomos chamados para concordar, nós não fomos chamados para entender. Esses dias eu ouvi uma frase muito forte dizendo que a fé ela não é coletiva. A fé ela não é coletiva. Eu não preciso que você creia naquilo que Deus falou. Eu preciso crer. Deus nunca colocou uma condição. Se 2 crerem, vai acontecer. A Bíblia diz assim que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não está falando de um casal, de um grupo, de uma igreja. Se você acredita, é suficiente. Se você olhar para toda a trajetória de Jesus como homem nessa terra, sempre havia uma multidão atrás dele. Sempre, sempre. Na palavra de dízimos aqui foi falado da multiplicação dos pães e peixes. Sempre havia uma multidão atrás de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que um dia em uma das suas pregações, as pessoas começaram a sair. As pessoas começaram a ir embora. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês não vão ir também não? É muito dura a palavra para vocês? Aí Pedro fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Aleluia. Ainda que pareça difícil, eu sei que não é fácil você ver pessoas sendo reconhecidas e você não, pessoas sendo abençoadas e você não, todos ao seu redor e você não. Ainda assim, confia no Senhor, seja perseverante. Jó um dia se encontrou sozinho, enfermo, perdeu toda a sua riqueza, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde. Enquanto a sua esposa, seus amigos falavam: amaldiçoa seu Deus e morre, Jó dizia assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Ainda que não aconteça nada, ainda que o Senhor não faça nada, Ele continua sendo Deus. Se você for atendido na sua petição, na sua súplica, Ele é Deus. Mas se Ele entender que não é o tempo, que não é a hora, Ele continua sendo Deus. E ainda que doa, eu desafio você a confiar na vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. Eu me lembro que o pior momento da minha vida, meu filho estava morto, literalmente morto. Ele teve uma parada respiratória com 1 ano de idade. Por 40 minutos nós ficamos sem notícia nenhuma. Os enfermeiros correndo de um lado para o outro, os médicos correndo de um lado para o outro. E no corredor eu só dizia assim: Senhor, eu não posso fazer nada, mas uma coisa eu te peço, Senhor: se possível for, devolva o meu filho para mim. E 40 minutos se passaram até a gente descobrir que ele havia retornado, que estava respirando novamente.
E eu glorifico ao Senhor porque não ficou nenhuma sequela. Meu filho nunca dependeu de medicamento. E nós saímos com um diagnóstico de dentro do hospital que, por ele ter ficado muito tempo sem oxigênio no cérebro, teria grandes chances de ter uma sequela. E para a honra e glória do Senhor, nenhuma sequela, nem precisou medicamento. Eu sei o que eu estou falando, não é fácil você engrandecer o nome do Senhor no momento difícil. Mas eu desafio você, ainda que você não compreenda, ainda que você não concorde. Existem promessas do Senhor para a minha vida e para a sua vida, para todo aquele que obedece. Existe uma promessa para os obedientes, existe uma promessa para aquele que confia. Adore o Senhor do seu lugar. Tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Diga para Ele aí do seu lugar o que o teu coração quer dizer para Ele de verdade. Se você não tiver coragem de abrir os seus lábios, sussurra para Ele, Ele vai ouvir, Ele vai compreender o gemido do seu coração. Ele discerne até gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor. Não há nada que o Senhor não saiba ao meu ou ao seu respeito. Assim como uma criança que brincando de esconde-esconde, ela esconde atrás de uma cortina transparente, pensando que está imperceptível com os seus pezinhos de fora. Assim somos nós na presença do Senhor. Às vezes você acha que está escondendo alguma coisa do Senhor, do que você sente, do que você faz, do que você fez, daquilo que você está passando, e não há nada que eu e você possamos ocultar dele. Assim como um pai que procura o seu filho atrás de uma cortina transparente, assim é o Senhor olhando para nós. Ele está só esperando você aparecer para falar assim: ô meu filho, eu sabia que você estava aí. Deus, Ele pega algumas peças na gente, querido, porque Ele não gosta de nos expor. O Senhor nunca vai te envergonhar, o Senhor nunca vai te humilhar, o Senhor nunca vai brincar com as tuas emoções. O Senhor nunca vai minimizar o que você sente. E os teus ouvidos, mas Ele não pode entrar onde você não permitir. para ouvir meu clamor.
Coloca para fora. Posso até chorar. Chora aos pés do Senhor. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para te ouvir. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pela tua verdade, Senhor, que foi liberada sobre nós. Espírito Santo, que o Senhor venha nos trazer à memória aquilo que nós precisamos ser confrontados e transformados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, nós estamos encerrando e eu quero convidar você para toda segunda-feira às 19h30 cultuarmos ao Senhor nesse lugar, segunda e terça-feira. Todo sábado às 19h30 tem culto de jovens aqui. Amém? Acho que vai ter o Integra também, né? Daqui uns dias. Qual que é? Dia 16 de julho, semana que vem. O culto de Integra é aquele culto onde você vai conhecer quem é o Ministério Mevan, a sua história, quem são seus líderes, como você pode contribuir nessa casa, nessa causa, como que você pode ser inserido, porque nós acreditamos, querido, que você não foi feito, você não nasceu para ficar sentadinho nessa cadeira. Nós entendemos que há um propósito para cada um de nós, e aqui você vai ser impulsionado a cumprir o que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Então não falte também no culto de Integra. É um culto que você vai tirar todas as suas dúvidas. Esse final de semana lá em Nova Mutum nós teremos essa conferência espetacular para mulheres. Quem vai aqui para Nova Mutum? Amém? Vai ser sobrenatural, queridos. Vai ser sobrenatural. Sexta, sábado e domingo nós teremos lá a conferência de mulheres. Amém? Glória a Deus. Se você puder estender as suas mãos assim, em posição de receber. Culto dos homens, né? Dia 31 de julho. Anota aí na sua agenda. Chama todo mundo que você conhece, do trabalho, da faculdade, da escola, os vizinhos, o futebol, até os do beach tênis. Esse sábado, né, por conta da conferência lá em Mutum, não teremos o culto de jovens aqui. Amém? Depois alguém manda a localização de Cuiabá pro Wesley, que nós vamos ensinar ele a jogar bola lá em Mutum. Vai perder o caminho da casa. Amém? Estenda suas mãos em posição de receber. Espírito Santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, colocamos a nossa vida diante de Ti. Tudo aquilo que carrega o nosso nome, nosso sobrenome, tudo aquilo que nós temos para resolver, todos os anseios do nosso coração, nós colocamos diante do Senhor. Nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor, reconhecemos que o Senhor é quem faz tudo, e diante do Senhor nós colocamos tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve em paz, em segurança, guardados pelos seus anjos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Cumprimente seu irmão, em nome de Jesus. O teu amor está ganhando.